Olá, gente, estamos aqui no Entretanto para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito dessa maneira clara, objetiva e prática, como é de nosso feitio. Se inscreva no canal, dê o seu like, clique na sinetinha para que você possa ser notificado. Hoje a gente vai falar dos 1000 dias de Bolsonaro e seu discurso na ONU. Por falar em discurso, a gente vai falar do discurso de ódio das esquerdas e de Guilherme Boulos invadindo a Bolsa de Valores de São Paulo. Vamos falar da crise hídrica, que novamente assusta, apavora e assombra o país. Vamos falar da demissão de Alexandre Garcia da CNN e do prosseguimento da CPI da Covid. Tudo no Entretanto. Não me ajoelho com politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, tem que atuar fazendo justiça. Mil dias do governo presidente Jair Bolsonaro, o que foi feito, o que não foi feito, o que deixaram o homem fazer. Apesar da intensa problemática econômica relacionada com a pandemia da Covid-19, que o nosso presidente da República alertou lá atrás aos prefeitos e governadores, que com as medidas de distanciamento social radicais, com as medidas de lockdown, de toque de recolher radicais, que muitos estados e municípios estariam e efetivamente fizeram, estariam fazendo e efetivamente fizeram, com todas essas medidas, a economia iria se fragilizar mais do que o que obrigatoriamente ocorreria por conta da pandemia. Ainda assim, apesar dos demais entes federados não terem seguido as recomendações da União Federal, do presidente da República, enfim, ainda que o Brasil tenha sido um corpo sem cabeça, o governo brasileiro tenha sido um corpo sem cabeça durante a pandemia da Covid-19 e ficou sem cabeça, a cabeça foi decepada pelo STF, ao entendimento de um falso pacto federativo em que a União Federal não prepondera sobre os Estados membros, municípios e o Distrito Federal. Apesar disso tudo, e apesar de possuirmos um ministro da Economia que não é o meu preferido, não concordo com o nosso ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, até porque eu estudo economia diferentemente de alguns setores de opinião, os formadores de opinião, alguns jornalistas de setor que existem no Brasil. Eu estudo economia, que é uma ciência análoga ao meu direito de origem. Não concordo com Paulo Guedes, principalmente na supervalorização do dólar, mas o fato é que Paulo Guedes está conseguindo manter o Brasil à tona e em crescimento, e com um PIB em crescimento, que se não é em índices almejados, pranteados, satisfatórios, em virtude da pandemia, é aquilo que se pode. É igual a história da Coronavac. É a vacina que se tem, o que se tinha na época. Então tem que ser ela, é ela ou ela, né? Paulo Guedes tem conseguido, apesar da pandemia, manter o Brasil aí no rumo, apesar da inflação que volta a preocupar, chega aos 2 dígitos anuais, está longe de ser uma hiperinflação, jamais será uma hiperinflação, mas começa a corroer moeda, começa a preocupar dona de casa, começa a preocupar em gôndola de supermercado, em bomba de posto de combustível, começa a ficar preocupante a coisa. E eu acho que o nosso super-ministro da Economia, que, repito, não concordo muito com ele, vai ter que se virar aí nos 30, né, ou nos 60, ou nos 90, ou em mais 1000 dias. O fato é que não dá para continuar subindo o preço como está, não. Bolsonaro, eu conheci ele muito antes dele ser pré-candidato. Nos encontramos 2 ou 3 vezes. Em todas as oportunidades em que a gente se encontrou e que eu vislumbrei que o brilho dele seria ainda mais intenso do que até então o era, como deputado federal de várias legislaturas, ele falou comigo: vou apanhar 4 anos. Eu só acho que ele errou. Ele não vai apanhar 4 anos, não. Ele vai apanhar 8 anos. Falar em discurso, o discurso do Bolsonaro foi brilhante, mostrou para o mundo
que a Amazônia é nossa, mostrou para o mundo que não temos receio da distorção de fatos protagonizada por setores da mídia, e a gente vai falar disso daqui a pouco, setores da mídia que cansaram-se de produzir jornalismo responsável, se é que alguma vez o fizeram, e deixaram de vez cair a máscara e deixaram de ser jornal para virar parte, deixaram de ser mídia para virar partícipe, protagonista de dramas políticos, ator, deixou de ser repórter para virar fonte. Essa é que é a verdade. Toda vez que o jornalista abandona a sua imparcialidade, abandona o seu distanciamento, ele começa a fazer política. Ele para de falar de fato, e fato é um pedaço da história, e começa a fazer política. Bolsonaro mostrou para o mundo que há um Brasil real, que lotou as ruas do Brasil, do país, no 7 de setembro. Há um Brasil conservador, que é muito grande, muito maior do que outros setores, mais à sinistra, mais à esquerda, e que esse Brasil é bem distinto daquele Brasil retratado na Folha de São Paulo, na TV Globo, no Estadão e em alguns portais de notícias aí, né? Que infelizmente são tendenciosos, no sentido de que procuram realçar aquilo que interessa e ocultar aquilo que não interessa. Lembrem-se de um vendedor de carro usado. Lembrem-se de um vendedor de carro usado. Ele não chega para o freguês, para o candidato a comprador do carro e fala, ó, bebe muito combustível, ó, o pneu tá careca. Não, não vai falar isso. Vai dizer, olha o design, olha o conforto, esse carro faz de 0 a 100 não sei quantos segundos, olha o tamanho do porta-mala. Vai enaltecer qualidades. Por quê? Quer vender aquele carro. Não vai realçar defeitos. O que a má imprensa vem fazendo no Brasil e em vários países do mundo é procurar vender um produto que não necessariamente é informação idônea. E é isso que é importante mostrar para o mundo através da Assembleia das Nações Unidas. O Brasil tem problemas? Tem. Mas esses problemas são causados por aqueles que deles reclamam. A presidência da República funcionando redondinha é solução e não causa desses problemas. Agora basta que os demais poderes da República permitam que a presidência da República funcione redondinha. Toda hora aparece na internet discurso de ódio, mas não fomentado por gente conservadora, por Jair Bolsonaro, por seus filhos, pelo gabinete do ódio, fomentado pelo pessoal da esquerda. E nós temos o péssimo hábito de acreditar que o discurso da esquerda é um discurso pacifista e libertário. Nunca foi. Talvez nós tenhamos essa mania surreal, irreal, de acreditar que a esquerda é da paz, porque viemos de um regime militar em que, ao menos nas armas, a esquerda tomou burdoada. A que menos tomou burdoada na América Latina foi a esquerda brasileira, mas tomou burdoada. Aí fica aquele preconceito de que farda, hierarquia, disciplina, generais, conservadorismo, direita, é pancada, é violência política, é radicalização. E que a esquerda é a paz e amor, é a flor que vence o canhão, faça amor, não faça guerra, vão fumar maconha, vão fazer amor, não vão mexer com o exército, não, hippie, geração paz e amor e etc. Nada disso. Ao longo da história, todo mundo que pegou em armas, em 90% dos casos ou mais, pegou em armas em nome das forças progressistas. Pegou em armas em nome das esquerdas. Mesmo a Revolução Francesa. Vocês conhecem muito bem como ela termina. Termina em guilhotina, liquidando, trucidando a nobreza francesa. E termina na entrega desse solo arrasado para o ditador sanguinário Napoleão Bonaparte. É essa a história da Revolução Francesa, que começa com o movimento jacobino, que são os antecessores,
os patriarcas, os fundadores do socialismo que depois vai ser, entre aspas, criado por Karl Marx. Né? E o que diz Voltaire? Um dos iluministas da Revolução Francesa, um dos intelectuais de esquerda da Revolução Francesa. A frase que se atribui a ele é a seguinte: eu gostaria, o ideal revolucionário de Voltaire, eu gostaria de enforcar o último padre nas tripas do último rei. Eu gostaria de enforcar o último padre nas tripas do último rei. Esse é o discurso da esquerda. Aí vem o senhor Guilherme Boulos e invade a Bolsa de Valores de São Paulo. Em primeiro lugar, é um burro. Hoje é tudo virtual. O prédio da Bolsa ele tem um valor histórico simbólico, né? Que eu não sei se o senhor Boulos conhece. Segundo, ele quer combater a fome. Ele diz que o que ele fala: é inadmissível que quase 100 milhões de brasileiros estejam em situação de fome e insegurança alimentar, enquanto os bilionários movimentam 35 bilhões por dia só aqui na Bolsa. O seu Guilherme Boulos, é porque os bilionários movimentam dinheiro na Bolsa é que há emprego. É porque há emprego que as pessoas não morrem de fome. E essa história de fome zero, de 100 milhões de desnutridos, isso é mentira. Isso é frase de efeito. Isso não existe. O senhor Guilherme Boulos não conhece o Brasil. Há pessoas desnutridas, há pessoas morrendo de fome no Brasil por mazelas várias. A maioria delas não ligada diretamente à economia ou a dinheiro do governo federal. Tem gente morrendo de fome no Brasil porque mora em área de seca e que é extremamente fragilizada pelas intempéries naturais, que é muito pouca gente. A gente morrendo de fome no Brasil porque é morador de rua, tem problema de drogadição, tem problema de alcoolismo, não quer trabalhar e não procura um posto do INSS. Aí só se o Bolsonaro sair pela rua fora a laço, pegando o pobrezinho para dar para ele sopinha na boca. Tem gente morrendo de fome no Brasil porque simplesmente não se adequa ao mercado de trabalho, procura se aposentar e não consegue, procura se afastar e não consegue, procura benefícios sociais e não consegue, porque não faz jus a benefício social. Porque o problema de saúde que tem é falta de vontade de trabalhar. E nas grandes cidades está cheia de gente assim. Essa pessoa tem dificuldade de se alimentar. Trabalho é muito fácil no Brasil. Pode não ser emprego regular, mas trabalho é uma coisa muito fácil no Brasil. O senhor Guilherme Boulos mente para a população. A hora que você quiser, Boulos, debate eu e você, a hora que você quiser. A hora que você quiser. Para você parar de enganar a população. Ser político é uma coisa, usar de retórica é compreensível na carreira do político. Agora, desinformar da maneira como você desinforma é cometer estelionato cultural, estelionato político. Eu estava vendo aqui no seu canal, né? Você informa que a inflação destrói o salário mínimo, como se o salário mínimo tivesse atrelado ao poder de compra do brasileiro. O salário mínimo, senhor Boulos, não pertence à cesta de indexadores da inflação. O salário mínimo, o indexador salário mínimo, não pertence à cesta de produtos que, por exemplo, atualizam, de indexadores que atualizam o valor das pensões, dos pecúlios, dos benefícios previdenciários, do valor das aposentadorias. O salário mínimo é uma garantia constitucional. Presta atenção, seu Boulos. O salário mínimo é uma garantia constitucional criada por um mecanismo legislativo durante a Constituição de 88 e que expressa o dever do Estado brasileiro de não permitir que o trabalhador
qualquer trabalhador desse imenso país receba salário aviltante, receba salário abaixo do salário mínimo. Abaixo do salário mínimo, a gente começa a brincar de falar em trabalho escravo. É isso que mensura o salário mínimo. Salário mínimo não é salário médio, seu Guilherme Boulos. O senhor não entende nada de economia. Tem países de primeiro mundo, tem estados dos Estados Unidos, que tem, por exemplo, em dólar, salário mínimo inferior ao nosso. Só por isso o senhor já vê que o senhor está errado. Nós estamos falando, quando a gente fala de poder de compra, ou de corrosão da moeda, a gente fala em salário médio. E o grande perigo do aumento de preços da inflação é justamente ela funcionar como gatilho de aumento salarial. Porque se ela funcionar como gatilho de aumento salarial, aí nós voltamos com a inflação galopante. Aí aumentou a gasolina, porque aumentou a gasolina, aumenta o meu salário, porque aumentou o meu salário, aumenta o preço do pão, porque aumentou o preço do pão, aumenta a gasolina, porque aumentou de novo a gasolina, aumenta o meu salário de novo. E aí nós vamos. E não adianta eu ser aumentado 10 vezes se os preços aumentarem 200 vezes. Entendeu, seu Guilherme Boulos? Para de falar besteira. Só adolescente com espinha na cara, que só lê índice de livro, que acredita no senhor. O Brasil que passa fome é o Brasil de pessoas despreparadas para o mercado de trabalho, em que pese esse país dá tudo para essas pessoas, desde a maternidade até o caixão. Eu já falei aqui, eu conversei outro dia com um reeducando meu, ele pedindo esmola nas ruas da cidade, pedindo esmola. Ele ganha 80, 100 reais por dia, pedindo esmola. Pedindo esmola. Parem de acreditar nessa baderna de fome zero. Isso não existe. Isso existe para pessoas com graves problemas sociais, que são totalmente desvinculados com a economia brasileira, com o funcionamento de Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores funciona para dar emprego para as pessoas, para justamente combater a fome. Todos os países desenvolvidos do mundo o são porque tem Bolsa de Valores, porque são de capital aberto. Pare de acreditar em reforma agrária. Procura um matuto de verdade, não é um agitador socialista que usa a luta pela terra como desculpa para a eterna luta, né? Que é desse discurso radical, Lembra lá do padre enforcado nas tripas do último rei? É desse discurso radical, violento e de ódio, verdadeiramente de ódio, que se alimenta a esquerda. É desse discurso de ódio que se ilude, infelizmente, uma parte da população que não é uma parte ignorante. Se fosse só ignorante, o perigo não estava aí. São os falsos intelectuais que leem índice de livro e que acham que entende pra caramba de política e não entende nada. E estão sendo enganados há décadas. Pergunta para o Matuto, negócio de reforma agrária, pergunta para o Matuto, né, o que ele quer. Se ele quer o filho dele trabalhando no agronegócio, se ele quer plano de saúde para o filho, para os netos e para ele, se ele quer chance de ascensão social do filho, migrando para uma cidade média, para uma cidade grande, para estudar a família, para morar em condição mais digna, ou se ele quer um sítiozinho invadido, numa currutela, de um assentamento, de um projeto de reforma agrária, onde ele vai ter que depois ir a Brasília pedir trator, ir a Brasília pedir insumo, ir a Brasília pedir financiamento para plantio. O Matuto, o Capial, o Caipira, o Rurícola, hoje, o que ele quer é facilidade financeira. O bonde, o trem da história da reforma agrária passou e vem sendo usado de maneira descarada e mentirosa para fomentar desigualdade, para fomentar revolta social, para fomentar ódio, que é isso que o senhor Boulos faz com a parte mais imberbe e mais metida a saber das coisas da população brasileira. Continua o circo da Covid e está me enojando, porque agora vão ouvir Luciano Hang. O que Luciano Hang tem a ver com vacina? O que Luciano Hang tem a ver com kit Covid? Agora se escancara
que a finalidade principal da CPI da Covid, ou da CPI da pandemia, é sangrar Bolsonaro até a reeleição. Se bobear, esse circo vai até a reeleição, ou a tentativa de reeleição. O que é um pandemônio para a nossa classe política, paralisa o Congresso, prejudica a nossa economia e vai dar em nada. Me pergunta, doutor Renato, por que você tem essa implicância com o Covid? Porque é juridicamente inócuo. Eles estão apurando fatos que, se apurados, vão permitir a eles mandar um ofício para o PGR Augusto Aras, solicitando do Aras, dentro da sua autonomia, que instaure ou não investigação. Ou seja, a CPI não é uma comissão processante, não vira impeachment. É uma espécie de inquérito civil, sem poder policial, em que parlamentar brinca de juiz, porém agindo como inquisidor, porém agindo como aqueles delegados mal criados, calça curta, que tinha antigamente cidadezinha no interior, delegado DOPS, que não era concursado, que era um cara catado a dedo, um coronel catado a dedo, um apaniguado, um protegido de um coronel catado a dedo, durante os anos de chumbo do regime militar, para tomar conta da cidadezinha, um cara nem formado em direito era. Esses parlamentares se assemelham a esses delegados calça curtas. No entanto, imbuídos por uma Constituição Federal pessimamente elaborada nesse trecho, imbuído do poder de magistrados que eles simplesmente não merecem possuir. O poder, que na verdade é uma responsabilidade parlamentar de investigação durante a CPI, é um poder que tem que ser usado como todo poder, com prudência, com cautela, com granum salis, com cautela, como grãozinhos de sal. E que não é o que é visto. Isso me lembra aquela passagem bíblica em que Jesus chama a atenção de um de seus discípulos para que não dê pérolas aos porcos. A Constituição Federal entregar o poder de inquisidor, de magistrado, de juiz para parlamentar por conta de CPI é dar pérola aos porcos. E esses caras vão ouvir Luciano Hang, que é um empresário que não tem nada a ver com Covid, para mostrar que a briga é por palanque, a briga é por holofote, a briga é escancaradamente indevida, com o dinheiro do erário, com o dinheiro meu e seu, contribuinte, para bancar, para patrocinar palanque de circo em que os palhaços somos nós. Alexandre Garcia foi demitido da CNN. De um programa chamado Liberdade de Opinião, ironicamente chamado Liberdade de Opinião, em que ele foi demitido por manifestar livremente a sua opinião. Ele favorável à medicação precoce, ao tratamento precoce da Covid-19. Alexandre, você é muito maior, você é gigantesco. Eu conheci você, eu tenho orgulho de ter conversado, batido papo com você. Você é muito maior do que esses caras que te demitiram. Você tem 50 anos de muita qualidade jornalística, de muito destemor, de informar de fato, de veicular fato, e não opinião sobre fato. Né? Fato é pedaço da história. Fato é pedaço da história. Na lição de Pontes de Miranda. Fato é pedaço da história. E você sempre forneceu a descrição empolgante, é certo, plena de seu talento narrativo, é certo, mas fria e real, conforme tem que ser. O jornalista como você não se fabrica em um século de mídia brasileira. Poucos jornalistas na história da República têm a qualidade que você sempre teve e, graças a Deus, continua tendo. Esses pés rapados que o demitiram, certamente o fizeram com despeito e inveja da qualidade intensa e do brilho intenso que você sempre possuiu e que essas eternas focas jamais terão. Eles criam com esse tipo de factoide, porque isso é um factoide, eles criam uma polêmica
uma polarização que jamais existiu. Para quê? Quais são os interesses ocultos por trás disso? Eles criam uma polarização entre quem é a favor do tratamento precoce da Covid-19, e foi isso que você sustentou em alguns posicionamentos seus, e que esses factoides, esses deformadores de opinião, polarizam, antagonizam quem defende o tratamento precoce com quem defende a vacinação. Se esquecendo do mais importante, que é o fato de que é perfeitamente possível, e a maioria das pessoas pensa dessa maneira, é perfeitamente possível a coexistência entre tratamento precoce e vacinação. Eu, por exemplo, defendo o tratamento precoce e defendo a vacinação. E você, Alexandre, idem. Defender o tratamento precoce não é ir contra a vacinação. A sua esposa, Alexandre, é médica e ela cuida de você com o tratamento precoce. E você ou não teve Covid, ou teve e foi assintomático e tem 80 anos de idade. O presidente da República também fez tratamento precoce, com 60 e tantos anos, também foi praticamente assintomático. Né? Queiroga, vacinado, a maioria do staff do presidente da República nos Estados Unidos, em Nova York, na Assembleia da ONU, a maioria do staff do presidente da República vacinada, essa maioria pegou a Covid. Bolsonaro, que tem imunidade de rebanho e não vacinou, não pegou. Vocês estão querendo o quê? Vocês estão vendo? Um repórter de uma TV portuguesa não se aguentou outro dia. Essa imagem viralizou na internet, até YouTube tirar do ar. Até rede social tirar do ar. Porque é assim. Se encostar na santa esquerda, tira do ar. A santa esquerda pode pichar o prédio da ministra Carmen Lúcia. Não vai ninguém preso. Se o ex-deputado Roberto Jefferson insinuar que tem ministro gay, vai preso por homofobia. É assim que funciona. É assim que funciona. Vocês estão vendo, o jornalista português fala, não é possível. Estão vendo o Bolsonaro curado com tratamento precoce. O que eles estão inventando agora? Qual seria o segredo dessa cura dele? Harry Potter? O Alexandre Garcia foi demitido por falar o óbvio. Mas o problema é que o óbvio, Alexandre, é politicamente incorreto nesses tempos de ditadura cultural socialista que se entronizou no aparato estatal, que se entronizou na indústria cultural e jornalística brasileiras. Gente como eu e você, Alexandre, eu privo do privilégio de tê-lo conhecido, e quero que você saiba que eu te admiro profundamente. Gente como eu e você, haveremos de ser pária até o final dos tempos, enquanto esses tempos durarem. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.